Nesta terra de doutores magníficos reitores, leva-se a sério a comédia. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videorevisão de Sociologia da nossa escola em tempo integral Winston Churchill. Espero que vocês aproveitem e caso queiram um pouco mais de conteúdo, vocês podem encontrar na página que está sendo mostrada aí na tela de vocês, que é exatamente a página aula de Sociologia sobre o nosso conteúdo de Sociologia. Aqui vocês encontram alguns de nossos vídeos e conteúdos adicionais, além de algumas problematizações. Fiquem à vontade e vamos lá. Direto ao que interessa, vamos lá. Como primeira questão para o primeiro ano, nós temos aí o que são as instituições sociais. Gente, de acordo com o que a gente discutiu, instituições sociais elas podem ser consideradas, segundo o nosso conteúdo, como a organização dos indivíduos dentro de uma lógica padronizada. São ideias, são algo do campo das ideias que regulamentam, que regem o nosso comportamento nos diversos espaços que nós ocupamos. A gente pode interpretar isso como as instituições sociais. Existem várias delas e existem várias instâncias delas, coisa que a gente vai abordar já também. Como segundo ponto, nós temos aí como as instituições podem influenciar umas às outras. E aí, gente, é exatamente sobre o que eu falei no ponto anterior. As instituições como parâmetros para uma sociedade, elas podem também ser as formuladoras de outras instituições, de outras instâncias. Essas são chamadas especificamente de instituições de impacto, pois elas causam exatamente um impacto em instituições vinculadas a elas. Por exemplo, a nossa lógica familiar, que é comumente baseada na religião cristã, no catolicismo, ela é impactada pela instituição religião, no caso mais específico, a Igreja Católica. Então essas instituições são as instituições de impacto. Essas instituições de impacto, elas acabam por influenciar outras instituições na construção de suas metodologias ou regras e afins. Na verdade, na questão 2 eu acabei respondendo a questão 3, que aí como são chamadas tais instituições que exercem influência sobre as outras. São exatamente as instituições de impacto. Na questão anterior perguntava se elas podiam e como, e a questão 3 pergunta quais são. Na 2 eu acabei respondendo as duas, mas está valendo. Na questão 4, nós temos aí como se configura o nosso modelo de política educacional. E aí, em sala de aula, nós vimos que o nosso modelo ele se configura como um modelo produtivista, ele se configura como um modelo que está pautado em desenvolver cidadãos operários, desenvolver cidadãos que são também mão de obra para o mercado. Então a nossa política educacional ela é voltada para atender as demandas do próprio mercado, certo? 5. O que é a composição familiar e como ela interfere nas relações de parentesco? Gente, composição familiar nada mais é do que a forma como a nossa família se organiza. Se ela é organizada pai, mãe, filho, se é organizada pai, filhos, ou mãe, filhos, ou pai, pai, ou mãe, mãe, enfim. A composição familiar é, de certa forma, as normas entendidas para o que se configura como família. Durante muito tempo, a perspectiva de família tradicional colocava pai e mãe como sendo uma família junto aos seus filhos. Atualmente, nós sabemos que há uma diversidade maior sobre o que é entendido como composição familiar. E, obviamente, a maneira como a família se constitui interfere também nas relações de parentesco. Numa família onde existem dois pais, não há, obviamente, uma relação da mãe, não existe o papel da mãe, especificamente. Na verdade, os dois homens eles fazem os múltiplos papéis, mas aquela figura feminina, por exemplo, ligada à ideia de mãe, não existe. Então, essa relação de parentesco ela é influenciada pela composição familiar adotada. 6. Status de cidadão. O que seria o status de cidadão? Eu não sei se dá para ser mais resumido
além de dizer que o status de cidadão é aquilo que lhe respalda como participante da sociedade a qual você faz parte. O status de cidadão, também entendido como aquele momento onde a gente recebe a nossa certidão de nascimento, é a certificação, é a institucionalização do seu direito a ter um espaço dentro da sociedade a qual você participa. E, obviamente, junto com o direito de ter espaço, também o direito de usufruir do que é oferecido pelo espaço social, bem como cumprir os deveres que são determinados pelo mesmo espaço. 7. Burocracia e tipo ideal. O que a burocracia tem a ver com o tipo ideal do Max Weber? O que nós vimos na teoria de Weber sobre o tipo ideal é que o tipo ideal é um conjunto de características em comum que acabam determinando o pertencimento de algo ou de algum indivíduo a uma determinada instância, exatamente por atender a essas especificidades. A burocracia, por exemplo, ela pode ser entendida como um tipo ideal porque ela é esse conjunto de instâncias que é necessário se promover para que se alcance algo esperado. Por exemplo, para se matricular aqui na nossa escola, é necessário que você passe por todas as burocracias da matrícula. E isso é algo que é exigência para todos que desejem entrar na escola. Logo, essa burocracia é um tipo ideal para se matricular na escola, e não só aqui, como em todas as outras escolas. Como religião se diferencia de religiosidade. Especificamente falando, religião, grupo de indivíduos voltados ao culto a uma divindade ou a uma ideia, enfim, específica. Religiosidade, prática individual da crença, de certa forma. A religiosidade é algo inerente ao indivíduo e não ao grupo. O indivíduo, ele exerce sua religiosidade. Religião é o conceito. Religiosidade seria a prática do culto. Certo? 9. Por que a escola é uma invenção histórica? Por que a escola é uma invenção histórica? Então, gente, nós vimos em sala de aula que a escola ela só vai surgir junto com a emergência da Revolução Industrial exatamente pela necessidade de constituir novos indivíduos para uma nova sociedade que surge. Em outras palavras, a escola ela surge um pouco antes, mas ela se difunde de uma forma mais ampla durante o período da Revolução Industrial, exatamente para que se produzam novos indivíduos entendidos desse novo papel social, que é o indivíduo industrial. Então a escola, como invenção histórica, ela vem exatamente para atender às necessidades daquele tempo histórico. E aí se perpetua até hoje, ainda promovendo a lógica produtivista, mas com outros parâmetros, com outras expansões. E por fim, a questão 10, qual a nossa política educacional? Lá em cima a gente já falou sobre como se configura o nosso modelo de política educacional, que é um modelo produtivista. Consequentemente, errei, ninguém me avisou. Consequentemente, a nossa política educacional é exatamente essa política produtivista, uma escola pensada em produzir indivíduos operários, pensada em produzir indivíduos aptos para o mercado de trabalho e para a produção de riqueza / lucro. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado a revisão, espero que eu possa ter ajudado, espero que todos tirem boas notas, até para ajudar na nossa gincana que se aproxima. Caso vocês não saibam, vai ter um lance aí com as notas de vocês e eu sugeriria dar um gás, até porque mais importante que a gincana é adquirir conhecimento e fazer uma boa vida escolar. Valeu, galera. Até.